Bom, vamos lá, gente. Sejam bem-vindos, então, à entrevista de hoje. Obrigada, Murilo, aí pelo convite. Imagina. Foi uma boa ideia. É bom estar aqui mesmo juntos. Ah, maravilhoso. Queria começar, gente, perguntando quem é Vilma, quem é Guido. Ao invés de eu fazer essa apresentação, queria que vocês se apresentassem. Bom, meu nome é Maria Vilma, na verdade, né? Maria Vilma, sou monitora ambiental autônoma, também aqui desde 2010, foi o segundo curso promovido pelo Parque Estadual de Ilhabela em 2010, junto com a Prefeitura Municipal da ilha, e onde foram formados naquela segunda turma, no ano de 2010, final de 2010, 16 novos monitores. Isso. Né? Então, para cá, para Ilhabela, em 2007, e me encontrei, porque aqui 85% de Mata Atlântica preservada, né? Então, esse ambiente, eu me achei Mata Atlântica, e foi me despertando ali a curiosidade em saber um pouco mais, o sentimento de pertencimento, o sentimento de preservação, que eu acho que é uma linha principal que a gente tem que seguir, respeitar e despertar esse olhar para os visitantes, para que saibam, não é, como deve se comportar, como que deve visitar uma unidade de conservação, as trilhas oficiais, saber sobre as espécies, compartilhar conhecimento e aprender também. Né? É muito interessante, uma troca. Obrigado, Vilma. Guido, quem é Guido? Então, Guido, eu nasci na Itália e tal, mas uma das coisas que muito vou chamar a atenção aqui, eu tinha uma empresa lá em São Paulo, estava ótimo, bem, ganhando muito dinheiro, com 24 anos. Mas com tantos assaltos que teve, quando sequestraram meu filho, eu falei para mim que é a última gota d'água, 2004. Vendi tudo barato e vim para cá em 2005. E comecei, já trabalhava à distância, ainda com trabalho, fazia pesquisa de mercado, vários lugares, né? Mas me apaixonei pela mata porque eu cresci, quando era criança, na África do Sul, depois do Canadá, sempre com floresta de mar. Isso aqui me encantou. Eu cheguei aqui chorando, juro por Deus, quando eu cheguei aqui, encontrei esse lugar, falei, meu Deus, obrigado, eu estou de volta à minha infância, revivendo toda essa energia maravilhosa que essa mata nos dá. E eu comecei a ser contratado também por agências de turismo, porque eu falava vários idiomas. E aí foi que eu comecei a trabalhar cada vez mais aqui, e quando apareceu essa oportunidade da gente formar uma associação, que todos nós juntamos, e estava aqui junto com o Parque Estadual, junto com a Prefeitura, que elaborou tudo isso, e aliás foram 400 horas, 280 teóricas e 120 práticas que nós fizemos. Foi um dos melhores, nunca tivemos um curso tão bom como esse, entendeu? Porque nós ficamos uma semana, por exemplo, andando no mato, com um grupo de pessoas que estavam nos treinando, outro que era primeiros socorros, outro que era sobretudo sistema, como se chama? Observação de água. Hidráulico, como que era aqui a água e tal. Bem, o que tivemos de curso foi muito profundo, muito bem feito, muito intenso. E a gente foi realmente abrindo para nós muitas coisas que a gente não sabia ainda, e fomos pesquisando cada vez mais. E aí que nós entramos, eu fui, por acaso, Vilma, eu, Fabrício, as pessoas foram eleitos para tocar isso, né? Foi eleito como diretor executivo naquela época e tal. Mas o que foi legal, porque posteriormente, com tudo isso, nós conseguimos a evoluir mais. Você lembra que a gente preparava até de madrugada, preparava para dar palestra, a gente dava palestra, fazia tudo isso aí. A gente postava tudo isso, nós levamos alunos para as trilhas também, falando para eles sobre um monte de trabalho. Só que não foi muito para frente. Verdade, sabe? o pós, a formação como monitores, e também a recente fundação da entidade de associação de monitores, nós não tínhamos a estrutura que temos hoje. Não tinha estrutura no sentido de guaritas,
não tinha nenhum tipo de orientador de visitantes nas trilhas oficiais do Parque Estadual de Ilhabela, mesmo porque naquela oportunidade nem plano de manejo tínhamos. O plano de manejo do parque foi realmente existiu oficializado a existência do plano em 2016. Então, foi um conjunto de coisas que favoreceram para que os monitores pudessem estar atuando de uma forma mais segura nas trilhas oficiais de fato, conforme o plano de manejo de regra, ali, o uso público das trilhas e a atuação também dos monitores. Então, pós-fundação ali da associação e também formação dos monitores, a gente não tinha esse suporte. Então, a gente conseguiu atender mesmo com a associação, vamos dizer assim, sem os monitores atuantes, porque cada um tinha que pagar suas contas e seus compromissos, alguns foram declinando, cada um procurando outras atividades, e nesse momento que a associação deu uma pausa, né? Mas mesmo assim, alguns monitores atendiam ali as necessidades do parque, atividades junto às escolas, saída com alunos. A Guido foi em várias, eu fui em várias também, sempre participando junto aos conselhos, né, de ecoturismo. Isso, Conselho Municipal de Turismo. Isso. Nós nos aliamos ao Contur. Técnicas. E foi nessa época que a gente se lembra, Vilma? A gente ficava até de madrugada, às vezes, preparando tudo bem feitinho, sabe? Conseguimos, inclusive. Lembra? A gente passava, era na tela, a gente deu palestra para... Conseguimos uma cadeira para monitor ambiental, que só tinha a cadeira para o guia de turismo, no Conselho Municipal de Turismo naquela época. A gestora do parque, na oportunidade, junto com o presidente do Contur, também abriram essa possibilidade dos vereadores, deles reverem a lei que tratava dessa questão da cadeira para só o guia, abrindo essa oportunidade para o monitor ambiental. Foi acolhido, foi deferido o pedido e abriram essa oportunidade. E até os dias de hoje faz ali, o pessoal está ocupando várias cadeiras, opinando, que é justamente essa função. A associação como terceiro setor, ela ajudar, contribuir com o poder público para atividades que eles não conseguem alcançar. E nós, como sociedade civil organizada, a gente consegue dar esse suporte. Vamos falar um pouco da associação. Como começou? Quem eram? Qual era o intuito? Qual era o desejo de vocês lá no começo, quando o grupo se organizou? Como foi esse processo? Justamente essa vontade de compartilhar junto com os visitantes, levando a educação ambiental, o respeito pela natureza, porque praticamente nós moramos dentro de uma unidade de conservação. Então temos regras, né? A segurança também, de uma forma segura. A pessoa quer ter uma vivência, quer ter uma experiência na mata, mas é um risco, vamos dizer assim, monitorado, né? É um risco controlado, porque se der ruim, se der algum tipo de probleminha, o monitor está capacitado, tem todo o conhecimento para socorrer, e além do que a gente vai estar passando durante o trajeto o caminho, todas as informações sobre fauna, sobre flora, dicas também sobre a cidade, não é? E despertando essa paixão que a gente tem pela natureza, que eu acho que deve ser sempre a força principal, a força motriz, assim, que nos move, além, lógico que o valor monetário é importante, mas não pode sobressair a preservação. A preservação sempre tem que estar acima disso. Então, justamente o que ela está falando, nós percebemos que estava faltando completamente uma noção por parte da gente que trabalhava aqui fora, nós, a necessidade da gente de ter uma guarida, de ter um banheiro e tal. Eu me lembro que me contratavam, por exemplo, as agências para levar alguém para Testomba, seja que for, era um lixo pelo caminho inteiro, era gente bebaça, tudo. Esse aqui é o nosso lugar. Jogavam garrafas lá, entendeu? Alguém passava aqui de férias e terminava no hospital. Fazia um churrasco lá, de repente tinha que chamar bombeiro. Era uma loucura como estava. Eu comecei a gritar para eles, gente, pelo amor de Deus,
Eu já tinha viajado por várias outras cidades do mundo, sabe, países do mundo. Gente, vamos fazer uma estrutura como tem lá. Tem que ter guarita, alguém que controla. Tem que ter pessoas que vão conduzir as pessoas, explicar o que tem aqui. Não adianta só você entrar numa tela e andar embora sem saber o que está vendo. E outra, nós temos que ter essas condições para facilitar e dar segurança para as pessoas, para a coisa acontecer. Eu lembro que eu gritava lá no contorno, gente, pelo amor de Deus, não tem nada parecido nesse litoral nosso aqui. Nós temos um diamante bruto aqui a ser lapidado. Acordem, nós temos uma coisa aqui de ecoturismo que não tem em outro lugar. Você lembra como eu briguei para isso? Brigamos bastante. Brigamos muito nós. Brigamos assim, Né? no Não, sentido brigar, de sugerir, de sugerir, impulsionar, tentar, de provocar. Isso. Promover. Para eles entenderem. Para investir, para realmente investir em infraestrutura, para bem atender o visitante. Isso. E naquela época também, em 2016, quando o plano de manejo do parque realmente foi oficializado, a cidade, o município de Ilhabela, também por meio da Secretaria de Turismo, teve um ganho enorme, que foi a contratação naquela época de 2 turismólogos, né? Então eles se abriram e trabalharam justamente nessa parte de ecoturismo, recebendo as nossas demandas, tentando trabalhar e entender quais eram as necessidades. Então não teve troca-troca de pessoas. Então a pessoa que estava lá, como turismólogo profissional, ele pôde seguir, mesmo independente de qual fosse a gestão, e os trabalhos puderam ser dados continuidade. Isso foi um ganho tremendo de 2016. Então hoje, por exemplo, já está todo estruturado, já sabem as demandas que a gente precisa, e foi um ganho muito grande porque a gente teve essa provocação, essa nossa participação, e é muito importante como associação, como membros que somos associados, marcarem presença, expor as demandas, fazer com que o poder público nos ouça, porque eu penso que isso só vem a contribuir. Se a pessoa não fala, se não há uma manifestação, como que eles vão saber ou como que eles vão justificar a tomada de providências em relação a determinadas melhorias? Porque no início, a Associação de Comércio Geral da ilha era mais focada em hotel, pousada, sabe? Lojas e tal. Não tinha percebido quanto que seria ganha-ganha para todo mundo se a gente focasse também no ecoturismo. Porque isso vai criar um destino seguro e tal, e a pessoa vai ficar mais tempo aí, todo mundo ganha-ganha. Vai ter mais tempo no hotel, nos restaurantes, nas lojas e tal. Aí começou de repente isso eles perceberem isso também. E aí que a coisa começou a evoluir bem melhor, né? E quais conquistas que nós tivemos nesse período todo de associação? Olha. Eu creio o reconhecimento, não é? O reconhecimento tanto do poder público, como também o do trade, o respeito, percebo que tem esse respeito de nós, até outros condutores 4x4, por exemplo, publicando todos os guias, monitores, estão de parabéns, porque nós somos comprometidos, né? E a responsabilidade, o amor, a dedicação que temos pela essa natureza, pela preservação, pela educação ambiental, isso cativa, né? Então não tem como a pessoa não se encantar quando sai para um banho de floresta. Eles entram de uma maneira e saem de uma outra forma totalmente diferente. Renovados, é o banho de floresta que reenergiza, né? E saem, com certeza, com alguma informação sai. Não é impossível não sair conhecendo alguma coisa sobre ave, sobre flora, sobre o recurso hídrico que temos, né? Então é impossível. Quando começaram a capacitar um monte de gente, um monte de jovens, começaram a ver tudo que tinha aí, oportunidade que isso tinha também para eles evoluírem e trabalharem também, que a coisa realmente pegou firme. E começou a dar crédito ao ser pessoal, todo mundo que trabalhava com turismo e tal, começou a dizer, opa, perceberam? Uma coisa que podiam confiar na gente, né, Del? Assim, porque na verdade, assim, tem que ter o poder público, tanto na esfera municipal como do Estado, por seus termos de cooperação, e a infraestrutura, não é? Fazer ali os benefícios de trilhas, toda a parte visando a parte de segurança. Então isso veio a colaborar e muito para que o visitante venha para a unidade de conservação ou para as trilhas oficiais, tanto seja do município ou do Estado, de maneira segura, de maneira limpa, organizada, ordeira, né? Então todo mundo ganha, né?
Como é que vocês enxergam a associação daqui a uns 15 anos? Eu enxergo como uma entidade que, logicamente, está sendo lapidada, não é? E tem um crescimento muito grande aí, o interesse pela parte de natureza. Eu desejo, é um desejo, não sei se vai acontecer isso, de tornar a associação um referencial, para ser um referencial para outras associações. Uma vez que, agora recentemente, vamos ter nova capacitação de novos monitores ambientais em várias unidades de conservação. Vários monitores ambientais autônomos, que por sua vez vão ter que também se organizar para atuarem. Se nós já estivermos organizados, podemos ser um referencial para essas outras unidades de conservação. Como é que trabalhamos? Como é que cobramos? Qual que é o nosso propósito? Como que nós atuamos? Qual que é a forma que a gente se organiza? No início, veja bem, a gente não tinha tudo que nós temos hoje em termos de diferentes atividades. Era mais tipo trilha e depois também 2011, você lembra como se chamava mesmo? Que nós fizemos tudo histórico e cultural, Sim. que a gente criou e tal. Aí começou a expandir, porque o pessoal começou a perceber, quando digo pessoal, estou falando dos hotéis, o pessoal de agência de turismo, tudo mais, percebeu onde eles podiam também ganhar e seria ótimo para a ilha também. Aí de repente, depois de 2019, começou a acontecer um monte de outra coisa. De repente era, sabe, avistamento de aves, era cetáceos, era capelas, todas essas coisas começaram a acontecer que antes não tinham, ou seja, a coisa cresceu mesmo depois disso. Porque todo mundo percebeu sabe, a oportunidade, como a gente tinha conseguido realmente revolucionar tudo isso, para fazer isso acontecer, né? Esse destino, se tornou um destino realmente top para o ecoturismo aqui, que não era antes. Antes era só a Ilha da Vela, você lembra? Mudou muito, acrescentou muito a tudo que pode ser oferecido para o público que vem de outros lugares aqui, porque tem a natureza, tem um mar, tem tanta coisa boa, é só saber trabalhar com isso. Qual é a importância de uma associação de guias aqui para o município, para as pessoas, para os guias e monitores? A capacitação, né? A organização também não deixa de ser um meio de comunicação para com o parque, a prefeitura, para que possam promover melhorias para nós mesmos, né? Para os associados. Então é uma forma também até de regrar, de disciplinar as ações e a atuação do próprio monitor. O monitor associado, ele já não deixa de ser um selo, né? Uma garantia, entre aspas, de que aquele profissional, ele segue uma linha, ele segue uma regra, de conduta, né? Então está sujeito também a algum tipo de comunicação, não qualquer ato indevido já pode repercutir, até ser ali objeto de descredenciamento, inclusive, né? Então eu acho que a associação em si serve também para essa parte de aumentar o nosso conhecimento no meio dos cursos oferecidos, né? E também buscar junto aos órgãos responsáveis e competentes as nossas melhores condições também para estar promovendo as atividades, promovendo experiência para o visitante. Porque a associação tem que ser feita de tal forma que realmente vai aglomerar todas as pessoas para trabalharem em conjuntos, realmente estar ciente de quais são as prioridades, como que tem que trabalhar, como que tem que ser respeitado e como a gente pode trabalhar junto para fazer essa coisa realmente ficar mais segura, mais estável e mais contínua, e crescendo mais e oferecendo cada vez mais também para a ilha e para todo mundo que venha para cá, entendeu? Então, a associação, a gente tem que seguir, tem que estar ciente da nossa responsabilidade, das nossas exigências necessárias para manter ela realmente funcionando direitinho de acordo com aquilo que nós mais estimamos e queremos fazer acontecer. Queria agradecer a presença de vocês. Na verdade, a gente acabou respondendo todas as perguntas, mesmo que eu não tenha feito, vocês responderam várias perguntas aqui. Queria que vocês falassem um pouco agora
Onde que a gente acha a Vilma na internet? Onde que a gente acha o Guido na internet? Onde vocês estão? Me acha sempre no Facebook, né? No Instagram. Como é que tá lá? Arroba? É Vilma Birdwatch Ilhabela, né? No Facebook. E o Instagram é Vilma _ birdwatching.ilhabela. Não uso muito o Instagram, né? Mas estou me adaptando aí. E é isso, é fácil, né? Hoje com qualquer Google que você jogar lá, encontra rapidinho, não tem problema nenhum. Para achar é facinho, né? E pela própria associação, né, de monitores, o site, Instagram da associação, e turismoilhabela.com também, onde estão todos os guias, monitores que atuam em Ilhabela, que são credenciados pelo parque estadual e junto à prefeitura também. E onde que a gente te acha, Guido? Olha, eu estou um pouco falho nessa parte aqui. Quando a gente começou pela primeira vez com a guarita funcionando e tudo mais, que foi desde agosto de 2020, né? 2020. Quando tiveram a primeira guarita realmente funcionando com a gente e tudo mais, eu comecei a sair muito no Instagram, direto. As pessoas gravando, né? Eu perguntava para ele, o que você achou, tal, não sei o quê. E apareceu bastante, tanto que chamou a atenção da Bianca Piccolo, da Maria Inês Fazini, Gabriela Carvalho, que não você pergunta o que está fazendo, e eles pediram para eu conduzi-las, e deu muito certo. Mas depois disso, sei lá, eu não sou muito bom para mexer com essas coisas, eu confesso. Celular para mim é fogo, entendeu? Eu estava muito acostumado a trabalhar com computador, eu não dava para... Quando chegou o celular aqui, de repente, no início, eu saí bastante, mas depois começou a ficar complicado para mim. Eu não estou me apresentando tanto poderia e deveria fazer. É que na verdade houve assim um boom, né? Muito rápido em termos de tecnologia, rede social e tudo mais. Então quando a gente entra nesse ambiente de natureza, a gente já praticamente faz assim, a conexão aqui, o Hi-Fi daqui é a natureza. Então vamos desconectar um pouquinho desse ambiente virtual, vamos viver o real. Né? Logicamente que é importante para fazer lá os seus conteúdos, fazer os seus registros, suas selfies, suas fotos, filmagens e tudo mais, mas normalmente essa parte de conteúdo a gente tem até que melhorar um pouco mais mesmo a parte de nos encontrar, né? De facilitar aí o contato conosco para promover. O pessoal gosta muito disso. Eu deveria postar mais, né? Não é só ir para uma trilha, você ir de um ponto a outro. Né? Nesse meio tempo tem interpretação. A gente vem falando sobre uma coisa, falando outra, curiosidades, né? E aí onde que vai surgindo o encantamento, atendendo as expectativas, superando inclusive né, as expectativas dos visitantes. E eles voltam. Isso que ela disse é super verdade, porque é o seguinte, veja bem, a maioria das pessoas, ou que vem de cidades, de lugares que não estão acostumados, ou de outros países, à medida que você vai começando a contar o que é a ilha, em termos de 14 picos, a gente sabe, 600, vai contando sobre quantas diferentes espécies de animais que tem aqui, vai falando sobre os indígenas, história de como começou, plantas medicinais, no final eles falam, uau! Uma enciclopédia ambulante de história, de cultura e biodiversidade. O pessoal fica pirado, não ficam mesmo. As melhores mulheres que são mais emotivas, inclusive, eles se abraçam. Nossa, cheiro. Querem ir de novo, tiram foto. Eu quero seguir de novo. Eu vou voltar mais. Essa energia que você tem aqui, essa energia é isso. Todo dia eu digo para elas, eu sou grato, Deus, está num lugar desse, que privilégio. Eu entro na mata com eles, eu falo com eles, olha, um pouquinho, ó. Tá vendo o sussurro da cachoeira? Ó, grilinho, vamos entrar nessa, né? E a natureza, essa sinfonia que é a floresta. Vamos ligar nessas coisas. Eles começam a ver, olha quantas plantas, mais de 20 mil espécies, eu vou mostrando tudo. Aí eles começam a realmente começar a se integrar e ver tudo isso, absorver isso. E eles mudam. Realmente, quando voltam lá, eles falam, olha, nunca imaginei, tem que voltar mais, me fez um bem ficar aqui, tem outro.
Porque na cidade, tudo que é concreto, é asfalto, é Consumo, ferro, né? é vidro, Fica aquela acelerado. coisa, né? Não, e faróis, e trânsito louco, poluição sonora, poluição do ar. Você chega aqui, uau, você tem que Não tem nada. você respira Não tem um fundo. comércio. Não tem sabe? nada. É só o barulho mesmo da natureza. É como estar numa meditação, estar ligado aqui, sabe, ao universo. É uma obra divina de Deus que nós temos aqui, que a gente tem que respeitar e consagrar e manter. Nós somos o guardião. E as pessoas, eles percebem isso. E quando você começa a contar com essas coisas, eles realmente valorizam muito. Muda totalmente. É outra história. Muito obrigado, tá? Obrigada, muito. Parabéns! Obrigado a você, minha querida.